Olá, estudantes do nono ano A e B, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Pablo. Eu estou entrando agora com as aulas de ciências essa semana, porque a professora de vocês, a professora Elbia, ela precisou passar por um procedimento cirúrgico e, por conta disso, ela não está, ela está de atestado e nós ainda não temos um substituto para ela. Então, para vocês não ficarem sem aula ou ficarem com dúvidas, né, em relação à apostila dela, eu vou estar explicando, né, brevemente esse conteúdo para que vocês possam fazer uma compreensão melhor e consigam resolver as atividades, tá certo? E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, na hora que vocês forem fazer, vocês podem mandar para mim, que daí eu faço os esclarecimentos necessários, tá? Em relação às atividades dela. A gente acredita que até semana que vem já terá um substituto, né? E daí ele entra no grupo e se apresenta. Mas se não tiver, não se preocupem, que daí eu vou substituindo ela e explicando o conteúdo para vocês, para não ficar esse buraco e ficar meio vago, tá bom? Então, na apostila de vocês, né? Agora a gente já entra com o conteúdo deste ano do referencial. E nós temos que o primeiro conteúdo de ciências, na verdade, é um conteúdo introdutório da parte de química que vocês vão estudar lá no ensino médio, que faz menção, né, às propriedades da matéria, tá certo? Então, com essas mudanças que aconteceram no referencial de ciências do ensino fundamental, do sexto até o nono ano, nós já temos conteúdos de química e conteúdos de física. Tudo isso para preparar vocês aí para o ensino médio, né? E posteriormente para a universidade, tá bom? Então nós temos aqui que a matéria, a gente considera a matéria tudo que ocupa um lugar no espaço e que tenha massa. Então, se eu pegar o celular, ele é considerado matéria. Se eu pegar uma caneta, ela é considerada matéria. Por quê? Porque ela tem algum tipo de massa, né? Tem algum tipo de peso e ela está ocupando um lugar. E daí, em relação a isso, nós vamos até depois entrar em uma outra propriedade, que dois materiais, eles não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo intervalo de tempo. Não tem como isso acontecer, tá bom? E daí nós temos aqui já uma imagem que representa uma mistura, né? Nós temos uma mistura heterogênea, conteúdo lá do sexto ano. Por que eu sei que a mistura é heterogênea? Porque nós temos aqui a presença de dois materiais que eu consigo enxergar. Então nós temos o óleo em cima, né? E a água aqui embaixo. Então eles são materiais que eles não se misturam, que eles não se dissolvem, porque eles apresentam densidades que são muito diferentes. Então o óleo fica em cima e a água fica embaixo. E essa mistura aqui, ela acaba apresentando, né, diversas propriedades. Então, nós temos aqui a questão da solubilidade, nós temos a questão da densidade, por exemplo, nós temos a questão dos materiais não ocuparem o mesmo espaço, né? Reparem que uma coisa está interligada com a outra. E daí nós temos aqui um conteúdo introdutório que através desse mapa mental, que nós mostramos esses fenômenos relacionados à matéria e às suas propriedades, tá bom? Conteúdo que vocês já viram anteriormente também para a gente revisar. Nós temos que os materiais eles podem apresentar três estados físicos, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Quando nós passamos o material do estado sólido para o estado líquido, nós temos o fenômeno de fusão. Quando nós passamos do estado líquido para o estado gasoso, nós temos um fenômeno de evaporação ou vaporização. Quando nós passamos do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a condensação ou liquefação. E do estado líquido para o estado sólido, o processo de solidificação. Então nós temos ainda a passagem direta, né, do sólido diretamente ali para o gasoso, que seria a sublimação, e o inverso, a ressublimação. Um exemplo que eu sempre uso, né, nessa passagem que os alunos sempre perguntam aí, do sólido para o gasoso, nós temos o caso da naftalina que a gente compra no mercado. São umas bolinhas brancas que geralmente a gente usa para espantar morcego aí do telhado. Nós compramos a bolinha no estado sólido, elas são branquinhas. Quando ela entra em contato com o ar, ela começa a evaporar. Solta até um cheiro forte.
Então, ela está passando do sólido diretamente ali para o gás. E isso nós chamamos, então, de sublimação. E daí, em relação à parte das propriedades, né? Nós vamos comentar um pouquinho em relação a elas agora, dando um ênfase, né, para as propriedades gerais da matéria, certo? Então, a primeira propriedade que nós temos é o que nós chamamos de inércia. Então, o que acontece? Uma matéria, ela sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja de repouso ou de movimentação, a não ser que uma força externa influencie. Então, por exemplo, eu vou pegar a carteira lá de vocês, que fica fácil de associar. A carteira, ela está inerte, ela está parada. O que vai acontecer? A gente diz que ela está em estado de repouso, porque ela está parada. Ela só vai se movimentar se uma força externa, por exemplo, uma pessoa for lá, né, e empurrar essa carteira, tá certo? Senão ela vai permanecer no estado de repouso. Outra propriedade que nós temos, né, é a massa. Então, é a grandeza que indica a medida de inércia ou de resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado. Porém, podemos, de uma forma geral, associar a massa à quantidade de partículas existente em uma matéria. E dessas partículas, elas podem ser estudadas até lá no nível de átomo, lembrando que esses átomos a gente não consegue observar. Eles são comprovadamente ali existentes, vocês vão depois até estudar os modelos atômicos, mas a gente não consegue fazer a visualização direta deles. Outra propriedade que nós temos, né, é o volume, que é o espaço que uma matéria ocupa, independentemente do seu estado físico, que foi o que eu falei para vocês em relação à questão que dois materiais eles não podem compartilhar ali o mesmo espaço. Então, qualquer material que você tiver, ele vai estar ocupando um espaço ali. Então, imaginem a seguinte situação. Você pegou um copo transparente, e você encheu esse copo com água. Então, até a boca do copo ali, você colocou água. Daí você pegou uma pedra que cabia dentro desse copo e você colocou delicadamente essa pedra ali no seu interior. O que vai acontecer? Na hora que você soltar a pedra, a água ela vai extravasar e vai derramar do copo, justamente por conta dessa propriedade, que os corpos, independente do estado físico, né, eles não podem ocupar o mesmo espaço. Então, como a pedra ela é mais densa, mais pesada, ela afundou, ela ocupou um espaço ali no interior do copo e a água acabou extravasando para ceder esse espaço para a pedra. Outra propriedade que nós temos, né, é a questão da impenetrabilidade. Então, duas matérias, não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, não tem como eu manter, né, naquele copo que estava até em cima de água, toda aquela água e mais uma pedra, tá certo? Outra propriedade que nós vamos ter aqui é a compressibilidade e a elasticidade. Então, compressibilidade de compreensão. Então, é a característica que a matéria apresenta, né, de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa. Eu vou pegar um exemplo bem típico que eu sempre uso lá no 6º ano. Então, imagine você pegar uma seringa de aplicar injeção, você tampar ali o local onde vai a agulha com um dedo e você pressionar. Você vai conseguir pressionar até um certo limite, tá certo? Depois, vai ter dentro daquela seringa, tem ar. A gente não está enxergando o ar, mas ele está presente. Esse ar vai limitar você de pressionar a seringa até o final. Então, isso é compressibilidade. A elasticidade vai ser a propriedade dessa matéria voltar à sua forma original quando a força externa, né, a estica ou comprime. Dá para usar até, por exemplo, uma bexiga. Então, você começou a soprar a bexiga, ela vai esticar, tá certo? Ela vai aumentar ali de tamanho. Quando você soltar o bico, o ar que está lá dentro, ele vai extravasar, ele vai sair, porque a força externa deixou de ser aplicada, e a bexiga ela vai voltar, então, ao estado normal que ela estava, que era o estado vazia, certo? Nós temos também a questão da divisibilidade, que é a capacidade da matéria, né, de ser dividida inúmeras vezes, sem deixar de ser o que ela é.
Lembrando que a gente consegue fazer isso até nível de átomo, mas nós não conseguimos enxergar justamente por ser muito pequeno, tá bom? Quando a gente fala de propriedades específicas, e isso não é muito importante agora, nós temos, por exemplo, as propriedades chamadas de organolépticas, tá certo? Que vão envolver, então, o paladar, que é a questão do sabor, né? A audição, o som que é produzido, o tato, a questão de você sentir, né? A visão, que é a questão de você ver em relação à luz, e o olfato, né? Que é o aroma que é ali liberado. As propriedades funcionais, que vocês vão estudar muito no ensino médio, nós temos ali que são 3. Então, nós vamos ter os ácidos, né? Que geralmente ela apresenta um sabor azedo quando ela é ingerida e é capaz de sofrer o fenômeno de ionização, que vocês também vão estudar. Nós temos as bases, né, que é classificada como básica e promove a sensação ali de adstringência, que é a sensação de secura e aperto na boca quando ingerida, e é capaz de sofrer um fenômeno de dissociação, né, que vai liberar os átomos na água. E nós temos os sais, que é classificado ali como salina, né, e possui um sabor salgado quando ingerido, e que pode também sofrer um processo de dissociação e liberar ali os íons. A professora Juliane, que está com vocês com a disciplina de eletiva 1, ela vai trabalhar o projeto dela voltado para ácidos e bases, tá certo? Então, ela vai fazer algumas práticas aí para vocês desenvolverem ao longo do semestre relacionada a essa parte dos ácidos e relacionada a essas partes das bases, né? Utilizando produtos do dia a dia, ali do cotidiano, para comprovar que o material é ácido, para comprovar que o material é básico e assim sucessivamente, tá certo? Então é um conteúdo bastante interessante. As propriedades químicas, né? Nós temos aqui que é a questão da matéria, ela tem a capacidade de se transformar em outra, e isso nós denominamos de um fenômeno químico, tá certo? E daí nós temos aqui de exemplo, deixa eu encontrar aqui, então nós temos aqui, ó, uma matéria só se transforma em outra quando apresentam uma característica química em comum, principalmente átomos de elementos químicos em comum. Se queremos produzir iogurte, é preciso utilizar leite e não suco de uva, por exemplo, tá certo? Então são essas transformações. A professora Juliana, eu acredito que também irá utilizar alguns exemplos disso aqui com vocês na hora que for trabalhar ali sais e bases, né? E a transformação de materiais. Aqui nas propriedades físicas, já quase fechando a nossa aula, nós temos a solubilidade, tá certo? Então é uma característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. Nós temos ali que o soluto, né, o solvente universal é a água. Não é o único, mas é o principal ali, quando a gente fala de solvente universal, nós temos a água. E daí um exemplo, né, da questão da solubilidade é você pegar um copo, colocar água ali dentro, né, jogar sal de cozinha, né, que é cloreto de sódio, essa água vai dissolver esse sal. Então, se você mexer ali bem, vai acabar acontecendo essa dissolução, tá certo? E daí nós temos também, aqui a nível de cálculo, né, a densidade. Então, a densidade a gente consegue expressar ela através de uma equação que nós temos aqui, ó. Densidade igual a massa dividida pelo volume, tá certo? Então, é a relação entre a massa, né, e o volume que ele ocupa. E nós vamos ter valores numéricos aqui que podem ser substituídos para você descobrir um desses 3 valores. Ou o valor da densidade, ou o valor da massa, ou o valor do volume. Isso aqui é como se fosse uma equação matemática. Então, os exercícios geralmente eles vão trazer 2 valores que você vai ter que substituir aqui no local adequado, de acordo com o enunciado que for apresentado, né? E depois fazer as contas ali utilizando as regrinhas de matemática, tá bom? Quando a gente fala de ponto de fusão e ponto de ebulição, o ponto de fusão
a temperatura, isso não é decoreba, tá, pessoal? Cada material vai ter o seu, mas o ponto de fusão vai ser a temperatura indicada para o material X ali, né? Passar do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição, né? Vai ser para passar do estado líquido para o estado gasoso. E daí cada material da tabela periódica, né? Ele vai ter o seu ponto específico, tanto de fusão como de ebulição. Até foi colocado aqui dois exemplos, né, pela professora Elbia. O ferro, por exemplo, né, para ele deixar de ser sólido e passar a ser líquido, ele precisa de uma temperatura de 1535 graus Celsius, uma temperatura bastante alta. E nós temos aqui em relação, né, ao ponto de ebulição, que o mercúrio, para deixar de ser líquido e passar para o estado gasoso, ele precisa de uma temperatura de 356,9 graus Celsius. Então, são temperaturas ali bastante grandes. Vale lembrar aqui que o mercúrio é o único metal, né, que nós encontramos naturalmente ele em estado líquido, né, na natureza. Os outros metais geralmente eles vão ser encontrados sempre no estado sólido, tá bom? Nós temos aqui também a tenacidade, que a capacidade de uma matéria tem ao resistir ao impacto com outra matéria, né? Quando uma pedra é arremessada no vidro, este se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o vidro. Então, o material que apresentar maior resistência, né? Nós dizemos que ele tem maior tenacidade. Então, quando ele entra em contato com outro material, o material que for menos tenaz, ele acaba cedendo, ele acaba ali entrando em colapso, entre aspas, né, e acaba quebrando. Então, esse exemplo do vidro é o mais prático para vocês lembrarem. E a dureza é a capacidade que a matéria apresenta de riscar outra. E daí nós temos aqui um exemplo bem interessante, né? Que é a questão das vidraçarias. Eu não sei se alguém já viu cortando vidro, mas o vidro geralmente ele é cortado com um diamante, com uma pedrinha de diamante. Então a pedrinha de diamante ela apresenta uma dureza tão alta que ela consegue, né, fazer o corte ali perfeito do vidro, tá certo? Então, com base nessas informações que eu apresentei para vocês, vocês conseguem, então, desenvolver aqui as atividades que foram propostas pela professora Elbia, tá certo? Ela até colocou exemplos aqui para vocês seguirem em relação às questões, tá certo? E daí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas questões que foram apresentadas, vocês podem estar entrando em contato comigo, né, no particular, que daí eu faço atendimento, né, individualizado para cada um de vocês, tá bom? Então, do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos, não deixem as atividades acumularem, tá? E caso precise, eu estou à disposição, tá bom? Então, até logo, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.